Oi, eu sou a Prof. Janice e hoje eu trouxe para vocês a teoria das competências de Felipe Pernaut. Esse é um assunto muito atual, tá? Ele é, então, do século XXI e ele cai muito nos concursos. Vale a pena a gente estar dando uma olhada, então eu deixei o link, tá? Com esse material, com esses slides, então, na descrição do vídeo. Você pode estar baixando quando você preferir, tá? Ainda tem uma obra ali, tá? Um PDF que eu deixei para vocês. E no final vai ter as referências também. Eu realizei então esses slides lendo 3 obras dele, tá? E todas as 3, tanto formação inicial dos professores, formação continuada, como o processo de ensino-aprendizagem, trabalha essa teoria das competências. E nesse vídeo, então, a gente vai estar conhecendo a teoria das competências. Se você ficou curioso para saber o que é, vem comigo. Como a gente falou então, Felipe Pernaut, tá? Ele é nosso autor estudado hoje. O nome dessa teoria é teoria das competências, tá? É um assunto atual, como eu falei, a gente vai ver muito, tá? BNCC traz as competências e hoje a gente vai estar identificando um pouquinho, entendendo um pouquinho sobre elas. O autor, ele defende então a ideia de que a competência, ela surgiu na escola como uma resposta, tá? Para um problema antigo, que é a transmissão do conhecimento, apenas transferir o conhecimento. Ela surgiu, então, essas competências, elas surgiram como uma resposta, tá? Para aquela pedagogia tradicional. Nos últimos anos, então, o termo competência, ele ocupa um lugar de destaque, tá? Nos discursos e nos documentos educacionais, além de estar nos concursos, tá? Então, Pernaut, em 1999, na página 7, ele define competência como o quê? Como uma capacidade de agir eficazmente, tá, gente? Em um determinado tipo de situação, apoiando, então, em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles, tá? Tu vai ter o conhecimento, mas tu não vai se limitar a ele. Tu vai ter conhecimento, tu vai ter habilidades para estar agindo e tu vai ter atitudes, tá? Então, esse é um conjunto, competência é um conjunto, tá? De conhecimento, de habilidade e de atitudes. Exatamente o que eu trouxe aqui, ó. Competências, então, refere-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para a gente estar decorando, tá? Tem essa nomenclatura aí, o chá. Então, competências é chá, que caracteriza as aptidões, tá? De cada pessoa para cumprir determinadas tarefas. Então, a gente vai ter, para a gente ter uma competência, a gente vai ter um conhecimento, vai ter que ter habilidades sobre esse conhecimento e vai ter que ter atitudes, tá? E, então, seria chá, para a gente não esquecer. No que tange à educação, tá? O conceito de competência proposto por Pernaut, então, veio trazer um novo olhar para as práticas pedagógicas e sobre a compreensão do tempo pedagógico também, alterando, então, inclusive os modelos de seriação tão comuns, né, na escola, ao introduzir os ciclos. Ele menciona, então, ciclos de 3 anos, tá? Por que ciclos de 3 anos? Bom, de 3 em 3 anos, pelo fato da criança estar desenvolvendo algumas habilidades parecidas, tá? Algumas competências parecidas. Então, um exemplo, de 1 aos 3 anos, uma etapa, um ciclo, dos 3 aos 6, outro ciclo, e assim por diante, tá? Para trabalhar ainda com as competências, Pernaut menciona um item essencial e eu acho muito importante também, tá? Perdão, tá dando a minha opinião, mas eu acho muito importante, que é o ensino-aprendizagem baseado por problemas. Ele menciona ainda que toda aula deveria ser uma resposta, e eu assino embaixo. Toda aula deveria sim ser uma resposta. O aluno tem que estar identificando e aprendendo algo que ele precisa aprender, tá? Esse que seria o ponto-chave, então, tá? Ensinar para a realidade, tá? Ensinar para a realidade. O aluno, ele precisa aprender o que ele quer aprender, o que ele precisa aprender no momento. Ele não vai precisar estar aprendendo o que não é para a idade dele, para a realidade, para o momento que ele está vivendo, entende? Então, se a gente conseguisse identificar isso ou fazer com que ele precise daquele assunto, tá? Pernaut, ele propõe, então, a partir de suas experiências na área pedagógica, então,
um modelo educacional baseado em ciclo de 3 anos, como a gente mencionou, no qual a criança dispõe desse período para desenvolver as competências dessas faixas etárias, tá? Então, ali de 3 em 3 anos, ela vai estar trabalhando aquelas competências. Um fator importante na consideração, então, sobre a avaliação, tá? Perrinold também menciona a avaliação nessa teoria de competências. Segundo Perrinold, então, tal processo é sempre regulador da autonomia dos autores escolares, mas que nem por isso ela deve significar controle das ações, tá? De cada ator educacional, do aluno ou do professor, ela não deve significar controle. Ao contrário, ele menciona então que as escolas elas devem se interrogar a todo instante, o tempo todo, sobre as suas finalidades, sobre a sua metodologia, sobre o seu funcionamento, sobre suas práticas, de forma aberta e coletiva, tá? Então, é a pedagogia atual, tá, gente? Pernoud menciona a teoria das competências como uma pedagogia atual que precisa ser feita, tá? Pernoud nos diz ainda que a escola, os alunos aprendem formas de conjugação, fatos históricos, geográficos, regras gramaticais, leis físicas, processos, matemática. Mas é no momento em que conseguem relacionar, tá, pertinentemente os conhecimentos prévios com os problemas do dia a dia que eles vão conseguir estar desenvolvendo essa competência. Então é um conjunto, gente, e a gente não vai estar trabalhando apenas o teórico, tá? É teórico com prática. É a realidade, tá? Teórico com prática. A gente vai estar sim relacionando. Para a gente ter essa competência, é o que ele menciona, para a gente conseguir a competência, a gente precisa ter o conhecimento, ter habilidades, tá? E ter atitude, botar em prática. Então a gente vai conseguir sim estar tendo essa competência concretizada. É preciso ter claro, então, que competência situa-se além de conhecimentos, que foi o que a gente mencionou, é um conjunto. Dessa forma, Pernoud explica que competência não se forma com a assimilação do conhecimento, às vezes suplementares, gerais ou locais, mas sim com a construção de um conjunto de disposições e esquemas que permitem mobilizar os conhecimentos já tidos, tá? Numa situação, no momento certo e com discernimento, tá? Então, não é apenas a gente ter o conhecimento e estar colocando ele em prática, a gente vai ter que usá-lo, ter a habilidade de usá-lo no momento que a gente precisa usar. Essa frase, então, novamente, ó, é na possibilidade de relacionar pertinentemente os conhecimentos anteriores e os problemas que se reconhece essa competência. É essencial, essa frase é importante, ela é o resumo de toda a teoria das competências, tá? Então, é na capacidade, na possibilidade de a gente relacionar que a gente vai conseguir estar desenvolvendo essa competência. Conhecimento, habilidade e atitude, não esqueçam. Sobre o desenvolvimento das competências, tá? Em seu livro 10 competências para ensinar, Pernoud tem esse livro, então, ele apresenta uma lista de competências necessárias, tá? Para os professores, para ensinar com base na sua teoria, na teoria das competências. Aqui a gente tem, então, as 10 competências, tá? Mas essa aula não vai ser apenas sobre as 10 competências, então eu vou apenas trazer a titulação delas. Eu posso estar fazendo um outro vídeo falando sobre cada uma delas, tá? Então, a competência 1 é organizar, dirigir situações de aprendizagem. 2. Administrar a progressão das aprendizagens. 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e seu trabalho. 5. Trabalhar em equipe. 6. Participar da administração escolar, tá? 7. Informar e envolver os pais. 8. Utilizar as novas tecnologias. 9. Enfrentar os dilemas, os deveres e os dilemas éticos da profissão. E 10. Administrar a própria formação. Ainda mais tarde, então, Perrinoud, ele afirma a necessidade de estar desenvolvendo a 11ª competência, que é ligada ao trabalho docente, que está relacionada, então, à ação do professor enquanto um ator coletivo, tá, do sistema de ensino, e enquanto um direcionador de movimentos. Essa, então, seria a 11ª competência, tá, que ele observou a necessidade de estar criando, então. Por que eu trouxe essa parte aqui, tá?
para vocês, porque é interessante, daqui a pouco a banca pode estar pedindo, tá? Tem as 10 competências, mas daqui a pouco ele pensou também na necessidade de estar se criando a 11ª. Então é interessante esse item, tá? Para fim de prova também. Enquanto, então, um direcionador de movimento, tá? Dos educadores, dos seus colegas, no sentido, então, da profissionalização, da prática reflexiva do seu próprio fazer. Ó, uma prática reflexiva. Essa seria, então, a 11ª competência que ele pensou que poderia ser criada, tá? Uma prática reflexiva, um trabalho coletivo para o trabalho do professor, tá? Para a formação do professor. Deixo aqui para vocês, então, uma frase, tá? De Felipe Pernaud. Ele menciona, então, que sim, é interessante para a gente estar pensando, tá, gente? Sobre essa teoria, sobre a nossa educação atual, né? Se acreditamos, então, que a formação de competências, ela não é evidente e que depende, em parte, da escolaridade básica, resta decidir, então, quais ela deveria desenvolver prioritariamente. Qual é a competência que ela tem que estar trabalhando primeiramente? Ninguém pretende que todo saber deva ser aprendido. A gente não precisa aprender tudo, e nem sequer isso. Uma boa parte dos saberes humanos é adquirida por outras vias, porque seria diferente então com as competências. A gente não precisa estar trabalhando e desenvolvendo todas essas competências na escola. Dizer então que cabe à escola desenvolver todas essas competências não significa confiar-lhes o monopólio disso. Ou seja, a escola não precisa estar basicamente trabalhando todas, tá? E concretizando essas competências. Essa é uma frase, então, de Pernaut que é bem interessante, tá? A gente tá pensando. A teoria das competências, ela vem para ajudar, não para complicar. A BNCC também, só que muitas pessoas pensam ao contrário. Mas não, ela veio para ajudar a gente. Então a gente tem que olhar por esse lado, tá? Bom, aqui trouxe para vocês as referências, tá? Como eu falei, ó, Felipe Pernaud, então, construir as competências desde a escola, a formação dos professores século XXI e ainda a teoria das competências. Essa teoria das competências aqui, tá? Vai estar, então, na descrição. Vou deixar aqui meus dados para vocês, então. Qualquer coisa é só vocês me mandar mensagem, ó, meu Instagram é @pedagoga_concurseira, tem sempre dicas por lá também, segue lá. Não esqueça de curtir aí e compartilhar com os amigos. Futuramente eu vou estar trazendo também, então, um vídeo com as 10 competências, tá? De Pernaud, pra gente estar analisando uma por uma.